Então, é barra pesada, sem dúvida. Desse sofrimento perene que ele carrega no olhar, inclusive. Tem momentos onde você percebe o olhar perdido dele e você vê imediatamente, nossa, ele ainda está naquele limbo de desespero atroz de ter perdido a filha, né? Então é uma presença muito forte, muito forte. E, diga. Digo, deixa eu fazer uma pergunta daqui. Vai lá. Você quer falar do túmulo mais? Não. Só um minutinho, porque eu preciso ler uma pergunta aqui de uma senhora que não pode vir aqui na frente. Queria agradecer a presença dela, que é a Beatriz Selig. Ela fez duas perguntas, uma eu acho que você já respondeu na palestra. A primeira é, considerando que o Prigozhin era amigo e confidente de Putin, não teriam feito um acordo para simular, né, o que aconteceu e depois incorporar o Wagner ao exército? Acho que você falou bastante na palestra, mas a segunda é essa aqui. Qual a previsão de Putin para tomar Odessa e vingar os massacres russos na Praça Maidan, Kiev, e os russos queimados vivos no sindicato por grupos nazistas com a participação de atiradores internacionais? Agradeço pela gentileza, o senhor é um presente para os membros do 247. Odessa, ninguém na Rússia vai esquecer Odessa. Para eles é um ponto de honra. Bom, encontrar e julgar os perpetradores e recuperar Odessa para a Rússia. Então, qualquer cenário de que essa guerra acaba antes da Rússia chegar a Odessa é completamente fora de propósito. Vão recuperar Odessa e Odessa vai voltar a ser russa. E a ideia de instaurar um tribunal russo, mas internacional também, provavelmente sediado em Donbass, para julgar todos os crimes cometidos por Kiev desde 2014, continua absolutamente de pé, e inclui justamente o mini-genocídio de Odessa também. Parabenizar o 247 pelo evento, agradecer a presença de vocês aqui. Meu nome é Francisco Milanesa, eu trabalho com saúde, meio ambiente e desenvolvimento. E a minha pergunta é o seguinte, tu falaste de, enfim, todos os riscos que nós estamos vivendo nessa mudança geopolítica. Eu queria que tu arriscasse imaginar com um certo otimismo que a gente consiga esse mundo multipolar. E a pergunta que eu te faço é a seguinte: continuar no mesmo estilo de desenvolvimento que nós vamos vendo hoje? A favor de quem o desenvolvimento mundial, entende? Digamos que a gente consiga uma geopolítica mais justa. Para ir para onde? Para onde? Para onde? Ninguém sabe. Por exemplo, se você pergunta isso para o Michael Hudson, é a resposta que ele dá sempre: um socialismo mais egalitário e que finalmente se livre do neoliberalismo exacerbado que privilegia uma oligarquia rentista. Mas quando a gente vê o poder desses caras, por isso que qualquer avaliação mais ou menos racional, isso não vai acabar em 2, 3, 5, 10 anos, uma década. É um processo que talvez possa ir até um meio desse século, pelo menos. Entende? No fundo, de uma maneira romântica, no fundo, a ideia do outro mundo é possível, está sempre lá pairando, né? Mas quando a gente olha o horizonte, ele é tão distante que a gente não consegue nem imaginar. Eu digo porque a China, para fazer essa transformação gigante que ela fez, ela entrou nos valores do mundo dominante, de consumo, de produção, de lógica, de transporte, tudo. E nós estamos, de repente, a gente consegue multipolarizar e continuamos nessa que a Rússia também tem, né? Isso é a questão que eu... Os chineses usaram o jogo do Ocidente em benefício próprio. Esse foi o gênio chinês. É assim que eles se desenvolvem, é assim que eles... Ok, vamos fazer a mesma coisa, mas melhor. Mas eles não estão pensando num futuro utópico, idealizado, mais egalitário, não.
A prioridade deles é desenvolvimento, custe o que custar, e se restabelecerem como a grande potência global. Eles pensam historicamente, não é como o Ocidente. Eles pensam, nós sempre fomos a maior potência do mundo, exceto 250 anos. Agora vamos voltar que a gente era ao que sempre foi. Mas não vai muito além disso. Entende? E a relação deles com o resto do mundo também é um mundo cinicizado. Eles são mais importantes. Depois tem os outros. Entre os outros, começa pelos amigos da China. E os outros estão lá longe, eles nem pensam. Entende? Então, é verdade, não é um cenário ideal para o futuro. Eles são extremamente pragmáticos. Eles sabem exatamente o que eles estão fazendo. E, do ponto de vista político, os interesses chineses predominam. Eles não têm uma visão internacionalista de vamos ser uma grande potência benigna. Não, eles pensam em termos, vamos fazer business com todo mundo. É bem diferente. Okay. Gente, só dando um aviso aqui, vou pedir para a gente acelerar essas questões. E a gente vai ter também um happy hour daqui a pouquinho aí embaixo, onde vocês vão poder também abordar diretamente. Então, vou pedir para serem bem objetivos, para a gente dar tempo de todo mundo falar. Por favor. Tá bom, boa tarde, Pepe. Meu nome é Rafael. Quero agradecer aí a TV 247, tudo que ela representou nesses últimos anos. Foi um oásis no meio de um deserto. Esse oásis está crescendo, daqui a pouco vai ser maior que o deserto. Porque eu aprendi muito consumindo a TV 247, inclusive a ligação com o Pepe veio dali. Enfim, minha primeira pergunta é um pouquinho complementando a pergunta do outro amigo que tu respondeu, mas aqui o Andrei, tem uma colinha aqui, né? Andrei Martianov, em seu blog diz que o Emmanuel Macron é um garoto de recados da família Rothschild. Corretíssimo. Tá? E que ele se autoconvidar para a reunião dos BRICS não é porque ele é um cavalo de Troia, um espião, é porque ele quer ter um contato com o Xi e com o Putin para tentar ser ouvido, porque as fortunas da família querem ser guardadas por S-400 e T-90MS com Sukhoi 57, em vez de Patriots, PAC-3 e Leopards 2, que é só isso e nada mais do que isso. Então, eu te pergunto... É isso, claro, interesses financeiros predominam sobre tudo, mas não se esqueça que o Macron é um narcisista extremo. Ele quer vender, não só para os franceses, mas como os europeus, olha, eu tenho cacife para ir lá e ir no clube deles, e eles me escutam e me respeitam. Tem esse elemento também. O que ele acha que ele pode conseguir para a França é uma projeção geopolítica no clube, no trem que está andando em velocidade cada vez maior, e não é o trem ocidental. Ele já percebeu isso, ele não é bobo, ele é bem assessorado, inclusive por esses caras do sistema financeiro internacional. Ele é um emissário da BlackRock também, não se esqueça. Ele, basicamente, o que ele faz na França é o que a BlackRock dita. Então a BlackRock falou, vai lá no meio dos BRICS, vê o que você pode pegar para nós de lá. Complementando aqui, que é um artigo do Seymour Hersh, que fala que Sergei Karaganov, que é próximo a Putin... Karaganov, sim, eu conheço o Karaganov. Ele teria dito... Esse artigo estourou, fez um carnaval no mundo inteiro. Que a Rússia teria que flexibilizar a questão das armas nucleares, porque mesmo que a Rússia esmague a Ucrânia, o Ocidente ainda vai continuar tentando derrubar a Rússia. Então, que seria bom, de repente, usar uma arma nuclear tática ali para evitar uma guerra nuclear total. Mas não seria muito risco para evitar uma guerra nuclear total usar uma arma nuclear? É muito risco. O artigo do Karaganov é extremamente polêmico e é um artigo arriscado, onde você vê um dos maiores teóricos de ciências políticas e relações internacionais russo. O cara é uma eminência parda. Eu encontrei ele em final de 2018. Para vocês terem uma ideia, o conceito russo de grande parceria euroasiática, que é um conceito oficial de política externa russa, que o Lavrov se referiu nessa semana, inclusive,
O conceptualizador é o Karaganov. Ele desenhou as linhas dessa grande parceria. E ele faz um artigo ultra incandescente, dizendo, olha, de repente uma solução nuclear preventiva pode não ser a pior do momento. Uau! Mas isso é muito perigoso, porque na verdade, no fundo, ele está adotando a tática dos neocons, que os neocons defendem uma guerra preventiva nuclear limitada, segundo eles mesmos. Um limited first strike. Um primeiro ataque limitado. Não tem isso. Se tiver um primeiro ataque limitado, do jeito que está configurado o network nuclear, tem uma resposta russa imediata, e pior ainda, com míssil hipersônico. Os americanos nem vão ver que foram atacados, porque os mísseis já chegaram. E eles não tem como interceptar esses mísseis. Martyanov escreve sobre isso o tempo todo, por exemplo. Então, o artigo do Karaganov dividiu a intelectualidade russa. Eu acho que pode ter sido um balão de ensaio para testar a opinião pública, no caso do negócio ficar muito barra pesada e os russos pressentirem que os americanos podem tentar esse ataque nuclear limitado. E aí eles se antecipam. E eles podem se antecipar com mísseis hipersônicos, onde justamente ninguém vê. Pode ter sido um balão de ensaio. Mas o fato dele ter a coragem de fazer esse artigo é um negócio muito impressionante. Sim, a Rússia tem armas nucleares táticas na Bielorrússia. Isso não significa que eles vão usar. E o Lukashenko disse mesmo, escuta, não é que a gente vai usar isso amanhã. Para usar, os russos têm que nos dizer que eles vão usar armas táticas nucleares. Elas estão estacionadas no nosso território. Qual é o recado? O recado é para Polônia e para a OTAN. Ah, é? Vocês querem vir aqui desestabilizar a Bielorrússia? Olha o que a gente tem aqui para vocês. É isso. Oi, Pepe, tudo bem? Eu vou te fazer uma pergunta, mas antes eu queria dizer que eu acho justo e uma reparação histórica bem poética tu tá retornando para o Brasil com todo o reconhecimento que hoje tu tem, que vai ficar para a posteridade. Isso é um fato. Acho muito, muito justo, assim, para ti, para tua vida pessoal. Eu não ouvi direito. Não consegue ouvir agora? Tu ouve agora? Tem eco. Não, ele só está falando do reconhecimento que você merece, né? É isso que ele está. Imagina, obrigado, que é isso. Tá, consegue me ouvir agora para a pergunta? Você está falando um pouco mais. Não, aqui tem eco. Fala mais alto. Tem muito eco. Consegue me ouvir agora? Consegue me ouvir agora? Está um pouco melhor. Tá, diga. Eu queria saber se no teu círculo de diálogos, as pessoas que tu conhece e tu mesmo, se ninguém levantou a possibilidade de que talvez os russos, organizados com os chineses, os iranianos e agora sabe-se lá mais quantos do sul global, não possam estar utilizando uma tática Sun Tzu contra os americanos e contra todas as potências ocidentais no seguinte sentido: já que é impossível um confronto direto, porque seria o fim, então por que nós não aproveitamos os erros deles para colocar algemas e impedir que eles saiam, que eles fujam? Exemplo, entraram na Ucrânia, agora vocês não saem, até que drenem as economias da BlackRock, Vanguard, e que vocês entrem numa guerra civil irreparável. Bom, volta ao problema das quintas colunas. Você sabe que tem quintas colunas até dentro do Irã? É uma coisa que eu não sabia, eu aprendi numa das minhas últimas viagens. O problema é que eles são muito bem disfarçados, né? Eles se fingem, ok, estamos investindo na indústria iraniana, etc. e tal, mas a grana deles está em Dubai, não está no Irã, por exemplo. Na Rússia é a mesma coisa, os oligarcas que se fingem patriotas, mas a grana deles está fora. Esse é o grande problema. É por isso que essas alianças elas têm um certo limite, entende? A aliança militar entre Rússia e Irã agora está chegando a um nível altíssimo. Por exemplo, esse míssil hipersônico que os iranianos testaram agora há pouco teve input russo, óbvio, todo mundo sabe disso, ninguém pode anunciar.
os drones iranianos que eles mandaram em massa para a Rússia são iranianos. Alguns deles foram fabricados depois na Rússia, mas eles também não podem admitir diretamente. Um dos assessores principais do Ministério das Relações Exteriores iraniano me confirmou em Moscou, numa reunião que eles tiveram com os russos, inclusive Departamento de Defesa iraniano e russo, os iranianos falaram para os russos: o que vocês quiserem, a gente dá para vocês. E até de graça, vocês não precisam nem pagar. Eles estavam falando basicamente de drones, sabe, de pequenos armamentos, etc. e tal. Então os caras já estão num nível... Quando o ministro da Defesa chinês foi visitar os russos, ele falou com o Ministério da Defesa russo, ele teve uma audiência direta com Putin. O que eles... Ninguém entendeu na mídia ocidental, evidentemente. O que eles estavam pedindo? Tecnologia de sistemas de defesa e de mísseis supersônicos, que eles já estão pensando nos ataques dos americanos que podem vir por aí. E quais são os únicos caras que podem ajudá-los ao mais alto nível? Os russos. Então agora tem uma cooperação militar russo-chinesa inimaginável há 6 meses atrás, por exemplo. Então, do ponto de vista militar, existem essas alianças. O problema é uma aliança comercial, alianças comerciais é bem mais complicado, alianças culturais ainda mais complicado, onde entra a guerra cultural e a guerra contra o domínio da informação pelo Ocidente, onde entra a soft power. Os iranianos e os russos, os dois, não sabem como funciona a soft power. Tem que ensinar para eles, basicamente. Isso é um enorme problema. Por exemplo, nós como estrangeiros, quando a gente chega lá e tenta conversar sobre eles, olha, tenta alternativas diferentes, porque vocês estão perdendo a guerra de informação em todos os... Mas aí entra um elemento sensacional, que é um elemento de culturas antigas e muito sofisticadas. Tanto os russos quanto os iranianos, quando você faz essa sugestão, eles, no fundo eles nem ligam. E daí? Quem entende a nossa posição no resto do mundo, eles entendem naturalmente. Nós não vamos conseguir convencer, mesmo com as armas deles, gente em Nova York, ou em Paris, ou em Londres. Não precisa perder tempo com isso. Eu acho particularmente errôneo. Eu acho que eles deveriam tentar ter sistemas de... Por exemplo, eles tentam a um certo nível e você vê como funciona. Quando a Maria Zakharova desenvolveu uma escola de ridicularizar esses babacas quase diariamente. E funciona porque o mundo inteiro presta atenção e vê como é brilhante. Mas é um caso muito específico. Deu tão certo que o Ministério das Relações Exteriores chinês começou a cultivar nos briefings respostas imediatas e baixando o cacete em cima dos americanos, especialmente. Ou seja, funciona. Tem o problema do lost in translation, né? De perder na língua. A língua franca é inglês. Se não está em inglês, eu vou ser muito radical. Não existe. Para a maior parte do mundo não existe. Tem que estar em inglês e você tem que ridicularizar os caras em inglês. Não tem outro jeito. Se vai em português, vai se perder na tradução. Se vai em farsi, vai perder na tradução. Se vai em russo, perde na tradução também. Se vai em mandarim, nem se fala. Que é o que os chineses reclamam o tempo todo. E como os chineses são muito polidos e seguem regras explícitas, o Ministério das Relações Exteriores é, em geral, muito polido respondendo essas acusações absurdas vindo do Ocidente o tempo todo. Mas agora eles estão começando a perder a paciência, pelo menos. E isso é um excelente sinal. E isso eu acho que é que todos do Sul Global devem usar. Por exemplo, se eu fosse sugerir, todo mundo tem que fazer conferências de imprensa bilíngue. Vocês, como porta-vozes do Ministério das Relações Exteriores, vocês têm que falar inglês e se dirigir diretamente aos americanos, porque eles vão ser obrigados a reproduzir o que vocês estão falando, pelo menos. Ou seja, vai ter que sair naquela porra de CNN o que você falou em inglês. Você não tem como ignorar. Boa tarde, Pepe. A minha pergunta é sobre ideologia e multipolaridade. Porque, normalmente, aqui no Brasil, o espectador mediano, o cidadão comum, ele procura ver qual é o movimento na Europa e diz onde é que está a esquerda naquela eleição. Na França, estou com ela. Enquanto que o de direita diz, quem é que defende a iniciativa privada e o livre mercado? Vai com o candidato de direita. Mas o que a gente tem notado
você até já apontou aí a questão da alternativa para a Alemanha, Sim. né? Que é um partido teoricamente de direita, mas que ele, digamos, ele estaria mais próximo de uma posição que a gente tradicionalmente considera de esquerda do que a própria esquerda. Né? Então, eu vi, por exemplo, no Twitter em inglês, né, que é esse que a gente tem que ver, uma sessão do parlamento belga, onde veio um deputado do Partido dos Trabalhadores da Bélgica, né, o PTB, e ele tentou discutir a questão da explosão do Nord Stream 2. Sim. Mas a reação ali do parlamento foi uma coisa impressionante. Quem é mais velho como eu sabe, parecia aqueles gorilas do planeta dos macacos, né? Que eram os belicosos. Mas quando ele foi tocar na explosão, ele não colocou a versão que a gente já tem, do Seymour Hersh. Ele tocou na versão que o Washington Post e o New York Times defendem, de que foi a Ucrânia, né, que explodiu. E aí a gente vê também, isso é uma consideração que tem a ver com a pergunta, a gente vê para Florian Philippot, na França, dos Les Patriotes, né? E também ele é pela soberania, quer que a França saia da OTAN, quer que saia da União Europeia, rasgou a bandeira da União Europeia. Então eu pergunto para você o seguinte: aquilo que a gente considera como esquerda está alinhado com o mundo multipolar ou isso não deve ser considerado? Brilhante pergunta. A resposta curta é não. Infelizmente. Porque a agenda das ditas esquerdas progressistas no Ocidente inteiro, ela é basicamente ditada pelos americanos. Quem representa essa esquerda, entre aspas, nos Estados Unidos? A autorrepresentação, né? Partido Democrata. O que é o Partido Democrata hoje? Um bando de psicóticos controlados por neocons. O que isso tem a ver com a esquerda progressista no mundo? Zero, menos de zero. Itália, não tem esquerda. Morreu. França. Mélenchon é um caso complicado, porque o Mélenchon tem um monte de mutretas do passado dele que ainda o assombram, né? Ele posa como um líder progressista, ele tem muitas propostas louváveis, etc. e tal, mas no fundo ele não está defendendo os interesses da classe operária francesa. Por incrível que pareça, quem está é o partido da Marine Le Pen. Exatamente. Exatamente. Bom, na Alemanha desapareceu a esquerda completamente. Esse vetor da Alemanha esquerda, que eram os Greens, que todos nós, quando estávamos crescendo, achavam que os Greens eram os grandes progressistas da Alemanha, na época do Joschka Fischer, etc. Hoje, eles são totalitarismo neoliberal, na expressão do Alastair Crooke, mas total. O que tem a ver com esquerda? Absolutamente nada. Então, a resposta curta da sua excelente pergunta é: da onde vai surgir uma esquerda progressista, anti-neoliberal, a favor de um socialismo egalitário, como prega o Michael Hudson, nas grandes capitais do Ocidente? Por enquanto, a gente não tem horizonte nenhum. Podia nascer aqui, né? Podia nascer aqui, né? Obrigado. Oi. Enfim, tudo bom? Arcângela Lopes, tudo bom? É assim, ó, tu falou vamos dizer assim, desse rearranjo da Wagner, né? E daí tu relacionou com a África, né? Tu falou agora. Eu queria que tu ampliasse mais isso, se for possível, esse quadro, assim, a questão da África, desse cenário, assim. O que uma independização, né? Na falta de um termo melhor, né? O que teria o quê? Teria, sei lá, movimentos
a partir da Wagner? Que eu não entendi muito esse eu ponto. não tenho como responder a sua pergunta honestamente, porque eu não tenho tempo de seguir a África, que é uma coisa que me tortura o tempo todo, porque eu fiz uma escolha pelo Império, OTAN e Eurásia inteira. Vocês imaginam a quantidade de trabalho envolvido. Aí eu tive que deixar de fora o quê? América Latina e África. Essa pergunta acho que devia ser para o presidente Lula. Tá. Ser feita por vocês aqui. Qual é a agenda do Brasil para a África a partir de agora? Especialmente depois desse discurso, onde ele afirmou o laço indissociável Brasil-África emergente. Né? Perfeito. Obrigado. Obrigado. Só colocar, Pepe, que aquele senhor que levantou, ele falou uma questão interessante, né? Que nessa discussão esquerda-direita, hoje é uma discussão sobre decolonização, né? Sim. Que é a libertação dos povos, que é o que está em discussão no mundo multipolar. Pois é, agora a África está se descolonizando na prática mesmo, via a colaboração deles com os chineses em todos esses projetos de novas rotas da seda, via a colaboração com os russos, o fato deles começarem a chamar a Wagner para ir lá e extirpar, tumores coloniais e neocoloniais que sobrevivem. E no caso do Brasil, provavelmente seria uma aliança geopolítica e geoeconômica com o Brasil como um dos principais parceiros. Eles estão verdadeiramente se descolonizando. Como o sudeste da Ásia demorou décadas também, começou a descolonizar dos britânicos e dos franceses, especialmente. E no caso do Vietnã, que é um caso mais extraordinário, de serem praticamente destruídos pela uma guerra do Império, ressurgirem, e hoje eles são uma futura grande potência econômica. Boa tarde, Pepe. Meu nome é Miguel Lopes, eu sou morador aqui de Porto Alegre, e a pergunta que eu quero fazer é em relação à América Latina, sobre Latinoamérica. A gente sabe que o governo brasileiro está com interesse de começar a reestruturação do processo de integração latino-americana, que é um processo que, pela sua própria natureza, ele é antagonista e vai ser antagonizado por Washington, um processo bastante dificultoso. Então, a minha primeira pergunta era, qual é a perspectiva de sucesso desse projeto de estruturação da integração latino-americana no futuro? E a segunda pergunta é mais específica em relação à Argentina, porque acho que a gente sabe que logo nós vamos ter as eleições da Argentina, e tem um candidato na Argentina, o Javier Milei, que ele tem uma agenda bastante radical para o lado liberal, que é antagônica em relação a esse projeto de integração em relação ao Mercosul. Então, a segunda pergunta seria, numa eventual eleição do Javier, qual seria o tamanho do dano que isso poderia causar para a integração latino-americana e, mais especificamente, para o Mercosul, se poderia levar a uma implosão do Mercosul? A pergunta é a implosão do Mercosul? Por quê? Integração sul-americana. Você não quer responder? Você está muito mais abalizado do que eu. Não foi, eu acho. Não, Pepe, é que o Pepe falou há pouco que ele teve que fazer uma escolha para estudar, que é Eurásia e não América Latina. Então você está perguntando qual o impacto de uma eleição de um candidato de direita, não é isso? De direita na Argentina para a integração sul-americana. Você quer falar? Né? Queria só falar um pontinho, já te devolvo. Não, sobre essa questão da integração sul-americana é muito interessante, quer dizer, porque isso interessa à China, interessa aos BRICS. Só que uma coisa que eu sei que está em discussão no Brasil é não subordinar a integração sul-americana a uma integração brasileira aos eixos internacionais de forma subordinada. Então, por exemplo, quando o Brasil discute com a China investimentos que tenham a ver com a integração sul-americana, o Brasil também discute agregação de valor, quer dizer, mais complexidade das cadeias produtivas, que eu acho que é uma preocupação importante. Agora, evidentemente, antes de passar para o Joaquim, a integração é um projeto dos governos de esquerda, que são ou dos governos soberanistas, na verdade. E a América Latina hoje está meio que dividida, né? Você tem um pedaço relevante governado pelo Brasil, puxando, né, a América Latina, e outros muito atlanticistas. Então, a América Latina, eu acho que é um continente em disputa. E aí eu passo para o Joaquim falar sobre o caso do Milei. Não, eu acho que o Léo respondeu. O que eu entendo é que isso deve ser um tema da eleitoral na Argentina, discutir isso. Qual é o impacto da eleição de alguém que tem um projeto neoliberal no necessário projeto de integração da América do Sul,
que beneficia a todos. Então, eu acho que isso pode ser um tema da Argentina, mas de qualquer forma, eu acho que o que está ocorrendo, isso é uma visão particular, é que vai haver a integração sul-americana é uma necessidade do continente diante de uma nova realidade. Eu acho que o argentino, inclusive, isso pode provocar até derrota, eventualmente, pode causar danos eleitorais no candidato neoliberal. Se a proposta dele for o de boicotar a integração sul-americana. Eu acho que ali os candidatos podem exigir compromisso dos outros, para que coloque a soberania do seu próprio país e a vinculação com outros países por conta dos interesses comuns acima de outras pautas, de outras questões. É como eu entendo. Eu acho que isso pode ter impacto eleitoral, mas, de fato, há um risco se um candidato como o Macri, né, alguém que voltar à cena na Argentina, ele não é candidato, mas alguém que tem a mesma proposta com ele, pode prejudicar, sim, a América do Sul como um todo. Mas eu acho que isso cabe ao eleitor de lá, aos partidos da Argentina, chamar a atenção para esse risco. Entendeu? Boa tarde, meu nome é Bernardo. Meu pai é muito fã seu, né? Porque ele passou a vida inteira esperando o fim do Império Americano e agora que está acontecendo, eu e discutimos a questão de que tudo bem, você está caindo o Império Americano, mas o que vai vir no seu lugar? Porque depois da destruição aqui no Brasil, os chineses e outros lugares também vieram pegar os espólios. Então, simplesmente tirando os americanos e botando os chineses, botando os russos no seu lugar, ainda vai haver esse socialismo que a gente prega, ou eles estão simplesmente pensando nos seus interesses? Se a gente virar exportador de commodities tudo para a China, para eles está tranquilo. Então, há essa... Tu defende bastante assim, mas superando isso aí, ainda mais, por exemplo, hoje em dia com a inteligência artificial, o governo chinês contrata empresas da Vale do Silício para criar programas de controle do cidadão chinês e que eventualmente vai passar para o resto do mundo. Então, se é o Facebook ou se é o TikTok, governo chinês, governo americano, CIA, tanto faz, continua havendo essa necessidade de controle total da população. Então, eu queria saber da sua parte, da sua experiência por lá, se realmente haverá uma mudança para nós, ou a gente simplesmente vai trocar como foi os portugueses para os ingleses, para os americanos, e simplesmente vai ser os chineses nessa próxima, ainda mais com a inteligência artificial que está chegando um nível que é muito além do que a gente pensava 10 anos atrás. Obrigado. Pois é, especialmente inteligência artificial, eles perceberam que um dos caminhos para eles virarem uma grande potência tecnológica foi em 2015, 2016 já, 8 anos atrás, era inteligência artificial, que é um dos pontos principais do Made in China 2025. Que na época causou um freak out americano tão grande que eles abandonaram o termo, mas continuaram fazendo a mesma coisa. São os 10 itens de desenvolvimento tecnológico da China, onde a inteligência artificial é um dos principais. A maneira como eles usam inteligência artificial na China, essa é uma discussão de uma complexidade gigantesca. Mas o ponto principal é como isso é usado no sistema de crédito chinês. A versão oficial é de que é um sistema de normalização da vida cotidiana e de facilitar a vida cotidiana. E veja bem, como é um sistema confucionista, ele tem que ser meritocrático. Então, o bom cidadão chinês, Lambda, ele não tem nada a temer do sistema, porque tudo que está catalogado a respeito dele, das atividades dele, ele não vai ser sancionado por coisa nenhuma. Já o cidadão que tem práticas talvez um pouco dúbias e vale qualquer coisa, desde não pagar uma conta até atravessar a rua fora da faixa de pedestre.
E isso vai ser catalogado, porque agora a China tem câmeras, é impressionante. A gente achava que, por exemplo, Londres era a cidade com mais câmeras do planeta. Você chega em Xangai, Guangzhou, Beijing, é um negócio impressionante. Tudo agora tem câmeras, tudo. Até as maquininhas que vendem refrigerante. Então, esse é um problema, porque isso é interpretado pelo Ocidente como cerceamento de liberdades individuais. Do ponto de vista da China funcionando como, sabe, pensa numa máquina de esquentar arroz, onde todos os grãozinhos de arroz estão juntos, quando eles estão esquentados. A China é assim. É um país coletivista por natureza, não é individualismo ocidental. Eles acham normal, e não tem ninguém reclamando na China do sistema de crédito social chinês, porque funciona para a China. Não vai funcionar numa sociedade ocidental individualista, sem dúvida. Não funcionaria num país semi-anárquico como o Brasil, por exemplo, e não seria respeitado. E os brasileiros iam achar jeito de driblar tudo isso também. Na China, não, eles respeitam. Especialmente, bom, aí entra o passado imperial, respeitar o imperador, a voz que vem de cima, etc. E o Partido Comunista, no fundo, é uma nova dinastia. E o Xi Jinping é como se fosse o imperador Ming, na verdade, guardadas as proporções, entende? A maneira como eles pensam em inteligência artificial é muito diferente do Ocidente. E eles pensam, claro, em termos de automatizar aquela sociedade, imagina, 1,3 ou 1,4 bilhões de pessoas, de uma maneira funcional para o todo da sociedade. É completamente diferente da lógica de inteligência artificial de Silicon Valley, por exemplo. Completamente. Que é um negócio, basicamente, o que eles querem é lucro. No fundo. Por exemplo, você não pode dizer que Facebook... Claro, como o Facebook é uma operação fundamentalmente do Deep State, sim, eles pensam, desde o início eles pensaram em controle. Ao mesmo tempo tem que dar um monte de dinheiro, senão não funciona. Entende? O Elon Musk, por exemplo, está pensando nos lucros dele também, muito mais do que os seus investimentos de inteligência artificial. Então, as prioridades do Ocidente, especialmente do capital hegemônico, digamos, e da China são bem diferentes. Não responde a sua pergunta, mas você vê que o debate tem vários fronts, né, diferentes. Desculpa aí, só para saber, então, isso iria dificultar, por exemplo, o processo de, onde assim, a China substituir os Estados Unidos? Não vai ter... eu estava na sua pergunta. Tipo, pode, não, a China não vai... Eles não querem... Isso é fundamental, ok? Número 1 de toda a discussão. A China não quer ser o novo poder hegemônico. Eles querem ser um poder importante, interpares, com outras grandes potências do sul global, e inclusive os americanos e a União Europeia também, mas eles querem ter a voz na mesa, tendo decisões que implicam o planeta inteiro. Dentro da ONU, dentro de organizações multilaterais, dentro do sistema financeiro internacional do qual eles estão excluídos, e no caso de uma moeda forte como o yuan, ou de moedas passando em torno do dólar também. Por exemplo, até hoje eles não renegaram o FMI. Eles querem ter mais voz dentro do FMI. Eles nunca falaram, não, vamos substituir o FMI. No fundo, eles estão mais ou menos substituindo, porque se o novo banco dos BRICS dá certo, vai ser o novo FMI. Tá, obrigado. Gente, só para falar que a gente vai encerrar com essas 3 aqui, então, agradecer a todos, e vai ter o happy hour daqui a pouquinho ali embaixo. Mas não sem antes, é claro, fazer uma pergunta para o companheiro Pepe Escobar. A pergunta é simples, mas é bem complexa. Eu sou dirigente do PCB aqui do Rio Grande do Sul, o Partidão, e a gente tem uma questão muito simples. Qual é a vantagem para a classe trabalhadora internacional, a existência de um mundo polar, e ao mesmo tempo a desvantagem de um retorno de um mundo multipolar? Porque nós, enquanto marxistas e comunistas, consequentemente, a gente recorda muito bem dos conflitos entre grandes potências internacionais. A gente recorda que, por exemplo, muitas vezes as lutas em torno de supostos inimigos externos acabam anulando a luta de classe dentro de seus territórios. E eu não preciso nem dissertar aqui a quantidade de exemplos que nós temos em alguns países aqui citados, por exemplo. E a gente sabe muito bem que muitas vezes a retórica nacionalista é usada para cobrir a nossa própria contradições entre o nosso povo. Então, pensando em termos práticos,
dessas vantagens e supostas desvantagens que a gente está tendo nesse momento, o que o mundo multipolar favorece a classe trabalhadora em escala internacional? Puta, a sua pergunta já me lançou numa reflexão a longo prazo. Eu vou começar a trabalhar a sério para poder responder sua pergunta num ensaio, na verdade. Não, sério, a pergunta é muito boa, mas é de uma complexidade brutal. Por exemplo, se você vê a China hoje, você não pode dizer que o principal ator que a liderança chinesa está preocupado é a classe operária chinesa. Não é. É a classe média. O sistema chinês privilegia a classe média e a classe média ascendente. Eles querem se tornar um país de classe média. Isso eles dizem diretamente. E a classe operária é bem complicado, porque existem movimentos de protesto na China há pelo menos 2 décadas, constantes em várias regiões, diários, em grandes fábricas, em grandes conglomerados, os caras reclamando de tudo, condições de trabalho, pagamento, sabe, todos enclausurados num depósito, trabalhando 14 horas por dia, etc. e tal. E isso é um problema extremamente sério. Não é a prioridade do Partido Comunista Chinês. Então não é que você possa esperar uma panaceia em favor das classes operárias globais vindo da China, por exemplo. Na Rússia isso não é uma grande preocupação. No Irã não é uma grande preocupação. Na Índia nem se fala. As classes operárias indianas são mantidas em condições dickensianas, para falar a verdade, né? Mas eu vou começar a pensar a sério na sua pergunta. Sério? A sério. E eu vou começar a perguntar. Sabe um cara que pode responder a sua pergunta? O Michael Hudson. Eu vou perguntar isso para ele diretamente. Obrigado. Boa noite a todas, boa noite a todos. Meu nome é Clairton, sou petroleiro. Vou começar pelo fim. Ainda bem que o antagonista do império é a China, porque a China só quer comércio. Sim. A gente está com a mentalidade de que, vai sair o império americano, vai vir um outro império. Não, a China, por enquanto, quer comércio. Sim. Né? Por isso que esse daí vai ser o fim da minha pergunta. Porque, assim, no Brasil, eu não vou dizer que eu estou pessimista, eu vou dizer que eu não estou otimista. A gente ganhou uma eleição presidencial quase contra o anticristo, raspando, tá? Mas as bancadas legislativas são conservadoras. Então, a mentalidade do brasileiro, ela está dividida, ela é conservadora. Tá? E aí vamos progredir um pouquinho. Eu estou achando que essa guerra na Ucrânia é só o primeiro estágio de um conflito maior. O que a OTAN pensou, na minha opinião? Vamos queimar o exército russo com os ucranianos. Só que os russos usaram barragens de artilharia. Então, não morreu tanto russo quanto eles queriam. O que eles devem fazer? Eu estou um pouco receoso. Tá? A Polônia vai entrar de forma independente. E aí eles vão começar a queimar os poloneses. A Europa sempre vai fazer uma proxy. Sempre proxy. Né? Se não der certo, se a Rússia chegar em Odessa, se chegar na Transnistria, vai aparecer um Churchill e vai dizer: está caindo uma cortina de ferro sobre o mundo de novo. Bom, eu acho que é isso que vai acontecer. Tá, mas aí entra um outro detalhe. A Primeira Guerra e a Segunda, elas vêm depois de uma crise monumental. A primeira começa com o declínio financeiro e econômico da Inglaterra. Só que o chão de fábrica do Ocidente naquela época era os Estados Unidos. Hoje o chão de fábrica do mundo é a China. Por isso que eu digo, ainda bem que a China não quer ser império. Mas vamos pensar na Europa. Né? Eu acredito que é intencional eles colapsarem economicamente a social-democracia na Europa. Porque tu não faz guerra de estômago cheio. Tu precisa de uma geração frustrada e de uma geração miserável para querer fazer uma guerra. Então, por isso que eu digo, esse conflito pode ser um pouco maior. Eu acho que lá por 2040 a gente pode estar tendo a segunda guerra da Ucrânia. Tá? Por isso que eu estou pedindo um alento, porque eu não estou muito pessimista ou otimista, não. Tá? E aí o que acontece?
A Europa, o Ocidente coletivo, está perdendo a África. Geograficamente, ele vai perder a África. Eu acho que eles vão vir para cá. Porque a América já não tem povo autóctone, a gente é tudo descendente de europeu, tudo mestiço, quer ser europeu, se acha europeu, e tem um oceano separando a China do resto. Então, eu acho que, tipo, assim como a abolição, nós somos os últimos grandes a abolir a escravidão, a gente vai ser o último continente a se livrar do Ocidente coletivo. Excelente Muito constatação. Bom. Exatamente. A linha de fuga do neocolonialismo do Ocidente coletivo é a América Latina. Tem um livro para te recomendar que eu recebi do professor que organizou a palestra do Pepe em Brasília. Bem interessante. Bom, cumprimentar, eu sou Ivan Zolim. Você já falou às vezes, e aqui também, até anteriormente, isso que me motivou a fazer isso, a questão é de modelo. Discussão é de modelo, né? De modelo de desenvolvimento. No fundo está isso. E você falou numa outra oportunidade da cosmovisão. Porque nós, ocidentais, digamos assim, dentro de uma estrutura, eu diria o seguinte, nós sabemos pouco, e aí eu acho que você tem dado uma grande contribuição significativa para a gente conhecer um pouco mais do que é o Oriente, sim, do que é a Eurásia, Rússia. Talvez a Rússia seja algo mais próximo de nós, porque nós temos um império, de certa forma, eu diria assim, eles são bizantinos, ortodoxo, as crenças estão mais próximas de uma visão que eu diria nossa calvinista, onde tem uma relação sujeito-objeto e impõe uma subordinação. Me parece que talvez a Rússia ainda está dentro dessa estética, a Pérsia tem um pouco conhecimento sobre isso, mas me parece que a China é uma outra modelo. Então eu penso assim, para quem está angustiado, a vida é assim mesmo, a gente não sabe, não é linear. Afinal de contas, o mundo vai ser diferente. Eu acho que não é mais do mesmo. A China, no meu juízo, ela é muito mais uma visão fenomenológica, ou seja, onde incorpora a contradição, o outro do chinês está dentro do yin e yang, está dentro da unidade. Então, um modelo de desenvolvimento onde tem isso na centralidade, me parece que é um outro modelo de civilização e até de racionalização. A visão decolonial que está se discutindo hoje, vou supor, que também é uma discussão sobre se nós devemos conviver na própria linguagem, na subordinação, nas relações, até na linguagem, no sentido. Então, eu gostaria que você desenvolvesse mais sobre essa visão da cosmovisão de uma parte de uma Eurásia. No seguinte, a concepção de mundo, porque base das crenças, né? Nesse sentido, não sei nessa. Bom, vocês estão me dando temas para fazer ensaios pelos próximos meses. eu agradeço, porque como a outra pergunta, essa pergunta é brilhante. E para nós ocidentais, explicar a Ásia para o Ocidente é muito complicado. Imagina, eu morei na Ásia quase 30 anos. Conheci por dentro o Sudeste da Ásia, a China, a Ásia Central, depois o Oeste da Ásia, o mundo islâmico, a Turquia. E eu ainda sou um estudante. Eu nunca me arroguei nenhuma pretensão de fazer que eu sou especialista de Ásia. É impossível, é impossível. O que eu tentei fazer, é uma coisa que eu sempre gostei, é transculturalismo e crossroads de culturas. Por exemplo, quando eu fui para o Irã, eu tive que fazer um trabalho de casa gigantesco para eu poder entrevistar um ayatollah e saber o que eu estava falando. E só isso já é um trabalho absolutamente absurdo. Na China, a mesma coisa. Você tem que entender a história das dinastias, você tem que entender pelo menos o básico sobre confucionismo e taoísmo. No caso da Índia e do Sudeste da Ásia, você tem que entender diferentes escolas de budismo. Você tem que entender, por exemplo, que uma parte do Camboja ou da Indonésia era budista e depois, no caso da Indonésia, passou a ser islâmico e que o Islã veio por mercadores pelo mar. Você tem que entender esse processo e como isso se retransmitiu. Por exemplo, você entender que o Islã praticado na Indonésia é muito diferente
que a gente chama de Islã soft, não tem nada a ver com o Islã da Arábia Saudita, do deserto originário. O caso do Mar do Sul da China, por exemplo, uma das minhas iluminações, muito tempo atrás, foi quando eu descobri que todas as populações originárias do Mar do Sul da China eram basicamente comerciantes marítimos. Podia ser chinês, podia ser vietnamita, podiam ser tribos, Khmer, seja o que for. Ou seja, a rota da seda dentro do Mar do Sul da China era feita pelos comerciantes que moravam nas bordas do Mar do Sul da China, nas Filipinas, no delta do Mekong e tudo. Até você acumular esse conhecimento, mas é uma questão de décadas. E como explicar isso para o Ocidente sem as referências culturais? Aí fica ainda mais complicado. Uma coisa é você falar, por exemplo, sobre a Guerra dos 30 Anos, a Revolução Francesa, muita gente estudou na escola. Outra coisa é você falar sobre o Império Khmer no século X, que era um dos impérios mais poderosos do planeta. Você tem que dar todo um background para você poder lançar esses temas. E no caso da China ainda é mais complicado, porque a história das dinastias, cada dinastia é muito personalizada e peculiar em relação às outras. E muitas desfizeram o que as outras fizeram. Algumas estavam no auge, por exemplo, Tang e Ming, e outras foram para o buraco, como a última dinastia Qin. Então é super complicado isso. No caso de nós, expats que fomos para a Ásia, tem muitos ocidentais que fizeram o caminho que eu fiz. Vamos abandonar o Ocidente, vamos para a Ásia e vamos tentar entender por dentro. É um trabalho de uma vida inteira, entende? O máximo que a gente pode fazer é dar, talvez, alguns elementos, usando referências culturais do Ocidente, para vocês verem como se pensa de uma maneira completamente diferente em diversas culturas da Ásia. Mas, bom, é a vida inteira, né, o trabalho.